Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Elielso na voz. Vamos para mais um vídeo nessa maravilha de canal. Mais um noturno. Vamos por aqui, ó. Acho que é aqui a saída, né? Meio doido isso aqui, velho. Passou só porque desceu ali. O ABS ativa logo. Galera, eu queria começar uma série nova aqui no canal. Deixa eu até fechar aqui pra gente conversar mais de boa. De contar um pouquinho de história, né? Eu não vou falar de motovlog. Aproveitar aqui o nosso trajeto, contar um pouquinho algumas histórias, principalmente histórias da minha vida, coisas que aconteceram comigo e que você possa usar aí, né, como exemplo, trazer também histórias suas para que outras pessoas possam absorver o que é bom e o que foi interessante para eles. Tranquilo? Como eu falei, ali é o canal Bora Andar de Moto. Vamos contar. Eu tenho uma coisa que eu sempre procurei na minha vida. Era meio que, tipo, principalmente quando eu falo em vida profissional, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma estabilidade financeira, tenho uma carreira, claro. Ainda continuo lutando muito, ainda continuo buscando. O canal não é minha fonte de renda, eu faço isso porque eu gosto de fazer, aproveito os meus trajetos e eu gosto de estar produzindo conteúdo. É algo que eu faço na minha hora vaga, assim, não é meu trabalho principal, mas ele acaba sendo um trabalho também, faz parte da minha rotina. Mas desde o início eu comecei, galera, dando aulas de informática com 15 anos de idade. E na época eu morava numa comunidade e quando surgiu uma ideia de fazer um curso de informática onde eu morava, não tinha muitas opções de alguém para dar aula e aquela coisa de comunidade, né? Todo mundo sabia que eu tinha feito um cursinho de informática básica e só vai lá que ele conhece, pô, ele sabe, já fez um curso em tal lugar. E aí o dono da associação dos moradores da região foi lá e me chamou em casa, 15 anos de idade. Ó, vai começar a ter um curso aqui e tal, não se preocupe, porque vai ter um treinamento, vai vir uma empresa que vai treinar os professores. Aí nessa foi eu, uns 2 amigos meus que eu também conhecia e que eu sabia que sabia mexer em computador e tal. Naquela época tinha muito isso. Isso eu tô falando há tempão. Hoje eu tô com 34 anos, então faz um tempinho aí. Fazer quase 20 anos, liga aí. Aí, beleza. Vamos lá, passamos uma semana fazendo um curso num lugar, né? E achávamos que ia aprender informática, assuntos para dar aula e tal. Era só cidadania, sobre cidadania, comunidade e tal, e como é que e só isso. E eu disse, beleza, mas cadê a informática, né? É pra gente se tornar meio conhecedor do que a gente vai ensinar. Resumo da história, nada de informática. Vamos embora, então vamos dar aula. Até um dos amigos desistiu, porque não era o que ele queria, tipo, não era o que ele achava. Mas eu disse, beleza, bora. Tem um material aí? Não tem apostila, não tem onde pesquisar. Naquela época não tinha acesso à informação como tem hoje. Compra revistinha, essas coisas. Aí surgiu uma apostila. Vamos aproveitar essa apostila aqui, beleza. E comecei, velho, 15 anos de idade.
Minha primeira turma tinha gente mais velha, gente mais nova, era bem misturado assim. E fui aprendendo durante a aula. Eu aprendi, não pela... Eu me preparava para dar aquela aula específica, mas eu aprendi, na realidade, em sala de aula, ensinando e vendo ali as coisas acontecendo e trocando ideia com os alunos. E fui aprendendo. Passei 3 anos, recebi R$ 200 pelos 3 anos. Nesse período todo, minha mãe ficava louca: tá trabalhando de graça, sai daí, isso não dá futuro não. E tipo, pra mim, na minha cabeça, eu até entendi a minha mãe, mas eu era muito focado assim, em relação a... Eu estava ali 15 anos de idade, cara. Eu não tinha... Terminava a aula, eu ia lá pra frente da escola jogar bola na rua com os meninos. Então, eu não tinha o que fazer em casa, a não ser jogar bola, estudar. Ainda estudava na escola, estudava e pronto, não tinha... E pra mim aquilo era massa, porque era meio que um trabalho, sabe? Mesmo não recebendo, mas eu acreditava que ali eu estava aprendendo. Eu era o professor de uma sala de aula. Eu estava vendo pessoas aprendendo por conta de mim, tá ligado? Então era uma sensação massa. Beleza, insisti 3 anos, recebi uma vez só 200 conto. Tá, ok. Daí 3 anos de experiência em sala de aula. Vocês não têm noção da riqueza que foi isso. No segundo ano que eu tava dando aula, eu já sabia os problemas que iriam acontecer, tá? Tipo, dava aula de Excel, eu já sabia, vai acontecer tal coisa. Ah, professor, a fórmula não funcionou. Eu digo, então usa Ctrl S, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Tal. A galera chega e achava aquela coisa meio... Ó, professor sabe muito, tal. Por conta da experiência e da repetição de estar fazendo aquilo ali. Isso me ajudou muito. Me ajudou na didática, me ajudou a se expressar em público, que eu era um jovem muito tímido. Assim, foi massa. Com isso, 3 anos depois, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de curso de informática. Real, assim. Ainda não era carteira assinada. Era um projeto de um vereador da região, mas eu já ia ter um salário, velho. R$ 500 o salário. Eu lembro-me. Foi massa. R$ 500 naquela época pra mim, meu Deus do céu, era dinheiro demais. Eu dava 300 à minha mãe, ficava com 200. Olha, era dinheiro para um menino de 18 anos. Eu tinha o meu celularzinho bonzinho. Eu tinha aqueles MP4, que era riqueza na época, porque não tinha dívida, essas coisas, aluguel, alimentação, nada disso. E aí comecei. Aí nessa outra escola já comecei a dar aula de design gráfico, depois dar aula de programação. Aí fui para outras escolas maiores e naquela época a gente via as escolas grandes e ficava pensando, pô, eu queria dar aula naquela escola, que era a escola mais conhecida da região. Dei aula nas melhores escolas. E essa base de técnico de informática, de professor de informática, me ajudou a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com marketing, só que eu trabalho com marketing com a base de informática. Então, para o mercado, eu sou meio que uma peça valiosa, não querendo me convencer, mas é diferente, porque quem concorre comigo são pessoas que só conhecem de marketing. Eu conheço do marketing, informática, de designer, de programação. Então acabo tendo uma pequena vantagem. E isso, inclusive, me colocou no marketing antes de ser formado em marketing. Por conta dessa habilidade que a informática me deu, principalmente de conseguir absorver coisas novas que eu aprendi desde a vez que eu fui dar aula de informática, sem saber a informática, me preparando para dar aula. Então, isso me faz crescer até hoje. Isso me ajuda no mercado até hoje.
E eu sou muito grato, né, por essa oportunidade. Então essa é um pouquinho da história, tem muita coisa envolvida aí, mas eu vou estar sempre trazendo outras coisas aqui para vocês. E para que você também possa levar como lição que às vezes, galera, para mim foi naquele momento lá atrás, eu não tinha o que fazer. Hoje não, hoje se tivesse essa questão de passar 3 anos no lugar sem receber, hoje era impossível, né? Que eu tenho 2 filhas, tenho esposa, é impossível. Mas naquela época, cara, era oportunidade. Eu via aquilo como oportunidade. Eu não vinha como um trabalho para ganhar dinheiro. Teve momentos na minha vida que eu, inclusive já trabalhando, já com a carreira, que eu optei em ir para um lugar mais pela oportunidade do que pelo dinheiro. Então são fases na vida que você precisa olhar não para aquele momento específico, mas você precisa olhar para um todo. A gente passou agora por uma pandemia. Se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei antes da pandemia, hoje eu estaria, não sei, se eu estaria passando necessidade, porque eu faço de tudo um pouco, sabe? Não paro não, mas estaria com problemas, entendeu? Então isso às vezes fica como lição, né, pra gente, porque você precisa entender o momento que você está vivendo. Às vezes você teve uma oportunidade lá atrás de voltar um pouco, dar um passo atrás, para lá na frente você conseguir dar passos melhores. Então, um pouquinho da minha história. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu quero trazer mais para vocês. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá? A gente se vê. E se vocês gostarem, eu vou trazer. Tem muita história boa, real, do que aconteceu comigo, experiências que eu posso compartilhar aqui com vocês. Tranquilo, galera? Valeu, é nóis. Até mais. Tchau, tchau.